Estamos em Número. Hoje vamos encerrar o livro de Números. Capítulo 33. São essas as caminhadas dos israelitas que saíram do Egito, grupo por grupo, debaixo das ordens de Moisés e Arão. Moisés ia anotando os nomes dos lugares de onde partiam, de acordo com as ordens de Deus, o Senhor. E são essas caminhadas conforme os lugares de partida. O povo de Israel saiu do Egito no dia 15 do primeiro mês do ano, e um dia depois da primeira Páscoa. Eles saíram de Ramsés de maneira vitoriosa, e todos os egípcios os viram. Os egípcios estavam sepultando os seus primeiros filhos, que o Senhor havia matado. Assim, o Senhor mostrou que era mais poderoso do que os deuses do Egito. Depois de saírem de Ramsés, os israelitas acamparam em Sucote. Saíram de Sucote e acamparam em Etã, que está à beira do deserto. Saíram de Etã e voltaram para Piairote, que fica a leste de Baal-Zefon, e acamparam perto de Migdol. Saíram de Piairote e passaram pelo meio do Mar Vermelho, e chegaram ao deserto de Sur. Caminharam 3 dias pelo deserto e acamparam em Mara. Dali foram para Elim e acamparam ali. Em Elim havia 12 fontes de água e 70 palmeiras. Saíram de Elim e acamparam perto de Golfe de Suez. Partiram dali e acamparam no deserto de Zim. Dali foram até Dófica, onde acamparam. Partiram de Dófica e acamparam em Alus. Depois de Alus, acamparam em Refidim. Porém, ali não havia água para o povo beber. Na caminhada de Refidim até o Monte Or, eles acamparam nos seguintes lugares: deserto do Sinai, Quebrote Atavá, Hazerote, Ritma, Hirom Pérez, Libna, Rissa, Quelaata, Monte Sefer, Hadada, Maquelote, Tate, Tera, Mítica, Rasmona, Moserote, Bene-Jacã, Orhadige, Jotbatá, Abroma, Isrom, Geder, deserto de Zim, isto é, Cádiz, e o Monte Or, que fica na fronteira da terra de Edom. Por ordem de Deus o Senhor, o sacerdote Arão subiu no Monte Or e morreu ali, no dia 1º do 5º mês, 40 anos depois que os israelitas tinham saído do Egito. Arão tinha 123 anos de idade quando morreu. Então o rei cananeu de Arade, que morava na região sul da terra de Canaã, soube que os israelitas estavam chegando. No Monte Or, até das planícies de Moabe, os israelitas acamparam nos seguintes lugares: Salmona, Punon, Obote, ruínas de Abarim, que ficavam na fronteira de Moabe, Dibidon-Gad, Amon, Blataim, Serra de Abarim, que fica perto do Monte Nebo, e planícies de Moabe, entre Bet-Jefimote e o Vale das Acácias, no lado leste do Rio Jordão, na altura de Jericó, que ficava no outro lado do rio. Nas planícies de Moabe, junto ao Rio Jordão, na altura de Jericó, que ficava no outro lado do rio, o Senhor mandou que Moisés desse aos israelitas as seguintes ordens: quando vocês atravessarem o Rio Jordão e entrarem na terra de Canaã, expulsem todos os moradores daquela terra. Destruam todos os seus ídolos de metal e de pedra e todos os seus lugares de adoração. Tomem posse da terra e morem nela, porque eu a estou dando a vocês. Repartam a terra por sorteio entre as tribos e os grupos de famílias. Os grupos de famílias mais numerosos deem uma parte maior, e os grupos de menos numerosos deem uma parte menor. Porém, se vocês não expulsarem os moradores do país, os que ficarem serão para vocês como espinhos nos seus olhos e como ferrões nas suas costas, e trarão problema para vocês na terra em que vocês morarem. Eu farei com que tudo que eu havia pensado fazer com vocês. Capítulo 34. O Senhor Deus mandou que Moisés desse aos israelitas as seguintes ordens: quando entrarem em Canaã, terra que estou dando a vocês,
As fronteiras serão estas. A fronteira de sul irá desde o deserto de Zin ao longo da fronteira de Edom. No leste, ela começará na ponta sul do Mar Morto, depois voltará para o sul na direção da subida de Acrabim e passará por Zin até chegar a Cades Barneia. Em seguida, passará por Hazar Adar até chegar em Asmon, e de Asmon até o ribeirão que faz fronteira com o Egito e terminará no mar Mediterrâneo. A fronteira do oeste será o mar Mediterrâneo. A fronteira do norte irá desde o mar Mediterrâneo até o Monte Or, e dali até a subida de Ramate e depois até Zedade. E de Zedade, essa fronteira do norte seguirá até Zinfron e acabará em Hazar Enã. A fronteira do leste irá desde Hazar Enã até Sefã, e de Sefã até Ribla, que fica a leste de Aim. Dali a fronteira descerá pelo leste do lago de Galileia e seguirá pelo rio Jordão até terminar no Mar Morto. Essas serão as 4 fronteiras do país de vocês. Então Moisés deu estas ordens aos israelitas: esta é a terra que vocês vão repartir por sorteio. Este é o país que o Senhor Deus mandou dar às 9 tribos e meia. Isto porque as 2 tribos e meia, isto é, as tribos de Gad e de Ruben e a metade da tribo de Manassés, já receberam por grupos de famílias a terra que pertence a elas, no lado leste do rio Jordão, na altura de Jericó, que ficava no outro lado do rio. O Senhor Deus disse a Moisés: o sacerdote Eleazar e a Jesué, filho de Nun, vão repartir a terra entre o povo. Escolham também um chefe de cada tribo para ajudar a dividi-la. Os homens que devem ser chamados são os seguintes: tribo de Judá, o chefe Caleb, filho de Jefoné. Tribo de Simeão, chefe Samuel, filho de Amiúde. Tribo de Benjamim, chefe Elidade, filho de Quislom. Tribo de Dan, chefe Buqui, filho de Jogli. Tribo de José, isto é, Manassés, chefe Haniel, filho de Efode. Tribo Efraim, chefe Quemuel, filho de Sifitã. Tribo de Zebulon, chefe Elisafã, filho de Parnaque. Tribo Isacar, chefe Paltiel, filho de Azã. Tribo de Azer, chefe Aiude, filho de Zelomi. Tribo de Naphtali, chefe Pedael, filho de Amiúde. São estes os homens que o Senhor mandou repartir a terra de Canaã entre os israelitas. Capítulo 35. Nas planícies de Moabe, perto do rio Jordão, na altura de Jericó, que ficava do outro lado do rio, o Senhor Deus disse a Moisés o seguinte: mande que os israelitas da terra que vão receber deem aos levitas algumas cidades onde esses possam morar, e também terras de pastagens ao redor delas. As cidades serão dos levitas, e eles morarão nelas. As terras ao seu redor serão para o gado e para as ovelhas e as cabras e para os outros animais. Os pastos ficarão em volta de toda a cidade, numa distância de 450 metros a partir da muralha. Todo o terreno formará um quadrado de 900 metros de cada lado, isto é, medirá a mesma coisa do lado leste, oeste, norte e sul. A cidade ficará no meio e os pastos ficarão em volta. Deem aos levitas 6 cidades para fugitivos. Se um homem, sem querer ou por engano matar alguém, poderá fugir para uma dessas cidades. Além dessas, vocês darão aos levitas 42 cidades. Portanto, total será de 48 cidades, todas elas com pastos ao redor. O número das cidades que os levitas em cada tribo será determinado pelo tamanho do seu território, isto é, os territórios maiores será escolhido em número maior de cidades e dos territórios menores, número menor de cidades. O Senhor Deus mandou que Moisés dissesse ao povo de Israel o seguinte: quando vocês atravessarem o rio Jordão para entrar em Canaã, deverão escolher algumas cidades para fugitivos, onde poderá ficar morando qualquer homem que sem querer ou por engano tenha matado alguém. Ali ele ficará salvo do parente da vítima que estiver procurando vingança e não morrerá sem ter sido julgado em público. Escolham 6 cidades para fugitivos.
3 a leste do Rio Jordão e 3 na terra de Canaã. Essas 6 cidades serão de fugitivos tanto para os israelitas como para os estrangeiros que moram com vocês. Seja só por algum tempo, seja para sempre. Quem tiver matado alguém sem querer ou por engano, poderá ficar refugiado ali. Se um homem ferir uma pessoa com um objeto de ferro, ou com uma pedra, ou com um pau, e causar a morte dessa pessoa, ele é culpado pelo crime e será condenado à morte. Quando o parente mais chegado do morto encontrar o assassino, deverá matá-lo. Se um homem empurrar o outro com ódio ou jogar alguma coisa contra ele com má intenção e ele morrer, ou se um homem esmurrar um inimigo e este morrer, o culpado será morto, pois é um assassino. Quando o parente mais chegado do falecido encontrar o assassino, deverá matá-lo. Mas pode acontecer que alguém sem querer empurre o companheiro que não era seu inimigo ou atire sem má intenção alguma coisa contra ele. Pode acontecer também que alguém sem ver atire uma pedra e que venha cair em cima de alguém e cause a sua morte. Porém, os dois não eram inimigos e quem matou não fez isso de propósito. Nesse caso, o povo julgará a favor de que matou sem querer e não a favor do homem que era responsável por vingar a morte do seu parente. O povo deverá proteger o homem que matou sem querer, não deixando que ele seja morto pelo parente do homem que morreu. O povo fará voltar a cidade de refúgio para onde havia fugido. E ali o assassino ficará até a morte do grande sacerdote, que foi ungido com azeite sagrado. Mas se a qualquer tempo o homem que matou alguém sair da cidade do refúgio para onde havia fugido, e o responsável por vingar a morte do seu parente o encontrar, ele poderá matá-lo e não será culpado por essa morte. O homem que matou alguém deverá ficar na cidade de refúgio até a morte do grande sacerdote, mas depois poderá voltar para sua casa. Essas ordens serão uma lei para vocês e os seus descendentes, em todos os lugares onde vocês morarem. Quem matar uma pessoa será condenado à morte, conforme o que 2 ou mais testemunhas disserem. Uma testemunha só não basta para condenar alguém à morte. A vida de um criminoso condenado à morte não pode ser comprada com dinheiro. Ele será morto. Também não aceitem dinheiro para libertar aquele que tiver fugido para uma cidade de refúgio e que quiser voltar para sua terra antes da morte do grande sacerdote. Portanto, não profanem com crimes de sangue a terra onde vocês vivem, pois os assassinatos profanam o país. É a única maneira de se fazer a cerimônia de purificação da terra onde alguém foi morto é pela morte do assassino. Não tornem impura a terra onde vocês vão morar, pois eu também estou no meio dela. Eu, o Senhor, vivo no meio dos israelitas. Capítulo 36 e último. O chefe de famílias do grupo de famílias de Gileade, descendentes diretos de Maquir, Manassés e José, foram falar com Moisés e com os outros chefes de famílias israelitas. Eles disseram a Moisés: O Senhor Deus ordenou que o Senhor destruísse a terra ao povo por sorteio, distribuísse a terra ao povo por sorteio. Ele também ordenou que o Senhor desse a propriedade do nosso parente Zelofeade às suas filhas. Porém, se elas casarem com os homens de outra tribo israelita, a terra que foi dada a elas deixará de pertencer à nossa tribo e passará a ser a tribo daqueles com quem elas casarem. Assim, irá diminuindo a parte que nos foi dada por sorteio. Porém, quando chegar o ano da libertação, a terra delas ficará definitivamente para a tribo daqueles com quem elas casaram e não será mais nossa. Então Moisés, conforme a ordem do Senhor, respondeu aos israelitas o seguinte: Os homens da tribo de José têm razão. A ordem do Senhor para as filhas de Zelofeade é esta: elas podem casar com quem quiser, contanto que seja com um homem de uma das famílias da tribo do seu pai. Desse modo, as terras dos israelitas não passarão de uma tribo para outra, pois os israelitas devem ficar ligados cada um à terra da tribo dos seus pais. Todas as moças que tiverem terras numa tribo israelita deverão casar com alguém da família da tribo do seu pai. Desse modo, cada israelita herdará a terra dos seus antepassados,
e ela não passará de uma tribo para outra. Cada tribo continuará ligada à sua própria terra. Então Macla, Tirsa, Hogla, Milca e Noa, filhas de Zelofeade, fizeram como o Senhor havia ordenado a Moisés e casaram com os filhos dos seus tios paternos. Elas casaram dentro dos grupos da família da tribo de Manassés, filho de José, e das suas terras ficaram na tribo do pai delas. Foram essas as leis e os mandamentos que o Senhor Deus deu ao povo de Israel por meio de Moisés, nas planícies de Moabe, perto do rio Jordão, na altura de Jericó, que fica do outro lado do rio. Terminamos o livro de Nômades.